indiferente. Não, para mim é indiferente, sério. Não tem problema não. Irmãos, vamos lá então. Hoje eu quero falar sobre membresia de igreja. Ok? Porque definições claras e bíblicas acerca de membresia da igreja é muito, muito importante para a igreja local. Tá bom? Tem alguns slides aí que nós vamos passar aqui. Eu pedi para os presbíteros colocarem no grupo da igreja. Se os irmãos tiverem dificuldade de ler, os irmãos podem acompanhar também aí no PDF que foi mandado no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, membresia importa, porque o entendimento bíblico de membresia é importante. E aí nós vamos, então, tentar responder essa pergunta a fim de que a gente venha crescer, né, nesse conhecimento do entendimento da membresia da igreja. Bom, então, no estudo de hoje, nós vamos explorar juntos o que as Escrituras nos ensinam sobre a natureza da igreja, o propósito da membresia e como isso afeta, então, a nossa caminhada cristã. O nosso objetivo é proporcionar uma compreensão clara e bíblica de por que pertencer formalmente a uma comunidade local de crentes não é apenas uma preferência, mas uma expressão vital da nossa identidade em Cristo e um meio essencial de crescimento espiritual. Beleza? Então, é isso que nós vamos aprender hoje. E eu quero responder 3 perguntas. O nosso estudo nessa manhã, nós vamos tentar responder 3 perguntas. E as 3 perguntas, então, respondidas juntas, darão a nós o entendimento bíblico de membresia. A primeira pergunta: o que é igreja? O que é a igreja local? Segunda pergunta: o que é membresia de igreja? O que é membresia de igreja? Terceira pergunta: com que os membros se parecem? Com que os membros se parecem? Abra comigo, por favor, em Efésios capítulo 2, vai ser o texto base do nosso estudo. Efésios capítulo de número 2, a partir do verso 19. Eu acredito que os irmãos vão se identificar com esse texto. Efésios 2, 19 ao 22. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Bom, os irmãos sabem e vivem na pele o que é ser um estrangeiro, não é verdade? Os irmãos vivem na pele a experiência de ser um forasteiro. Irmãos, talvez a maior característica, eu estou experimentando isso nessas 2 últimas semanas, ser forasteiro, ser estrangeiro numa terra estranha, é estar perdido. Né? Se não fosse o GPS, e fica a pergunta, como é que nós sobrevivemos tanto tempo sem GPS? Né? E aí, os nossos irmãos mais experientes, né, os irmãos sabem responder. Né? Revista 4 rodas, né? Mapas, né? Mas, irmãos, olha, eu confesso aos irmãos que qualquer um que pegou a estrada antes do GPS é um verdadeiro herói. Né? Se chegou a tempo de uma cidade para outra, né, é um verdadeiro herói. Meu pai era caminhoneiro 30 anos e é interessante, ele tinha uns chapas, né? Os irmãos lembram? Chapa, né? Ficava na beira da pista. E pouquíssimas vezes o meu pai recorria aos chapas para chegar, então, no local. Ele tinha uma memória fotográfica incrível. Bom, os irmãos são estrangeiros. Na verdade, todo crente é um estrangeiro. Todo nascido de novo é um estrangeiro. A nossa pátria é outra, não é verdade?
a nossa pátria é outra. Então, irmãos, esse é o texto base do nosso estudo hoje, e eu quero responder então a pergunta: o que é uma igreja? O que é uma igreja segundo as Escrituras? E eu quero recorrer a duas definições. A primeira, da nossa Confissão de Fé de Westminster, capítulo 15, parágrafo 2º, que vai nos responder o que é a igreja local. Westminster vai dizer: a igreja visível, que também é católica universal, sobre o evangelho, não restrita a uma nação, como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Veja, por que nós chamamos as crianças aqui? Por que elas estão aqui presentes? E o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Ok? Agora, uma definição mais contemporânea, do Jonathan Leeman. Ele vai dizer: a igreja local é um grupo de cristãos que se reúnem regularmente em nome de Cristo para confirmar e supervisionar legitimamente a participação uns dos outros em Jesus Cristo e em seu reino, mediante a pregação do evangelho e a prática das suas ordenanças. Eu preciso fazer uma correção aqui. Esse irmão é um teólogo batista. Para nós, os sacramentos é uma ordenança, mas, mais do que isso, também é um sacramento. Então, eu só colocaria e a prática dos seus sacramentos, o batismo e ceia. Mas eu gostei muito dessa definição do Jonathan Leeman. Ele vai em alguns pontos essenciais, elementos essenciais da igreja bíblica, que a gente pôde ver tanto na definição do Westminster como na definição do Jonathan Leeman. Ele vai dizer, né, que a igreja é primeiro, um grupo de cristãos. A igreja não é ferro e tijolo, irmãos. Ou drywall, né? Não é verdade? A igreja não é isso aqui. Isso aqui não pode conter a presença de Deus. É isso que o diácono, o primeiro mártir da igreja, Estevão, disse, né? Não pode conter a presença de Deus. Aqui é onde a igreja se reúne. Porque a igreja é um grupo de cristãos. A igreja não é um edifício, mas uma comunidade de pessoas regeneradas pelo Espírito de Deus e unidas pela fé em Cristo. E esse grupo de cristãos, eles têm uma reunião regular. Segundo elemento da igreja. É um grupo de cristãos e que se reúnem regularmente. Os cristãos são chamados a não abandonar a reunião da igreja, mas a se encontrarem constantemente para adoração, ensino e comunhão. Nós sabemos, a nossa reunião regular é no domingo, dia do Senhor. É um dia santo, especial, muito mais do que os outros. Tá? Todo dia é especial, irmãos, todo dia deve ser vivido para a glória de Deus, mas especialmente o domingo, por conta da ressurreição de Jesus. Todos os domingos, a igreja espalhada pela terra, ela se reúne para adorar o Cristo ressurreto. Por isso que o Shabat cristão passou do sábado para o domingo. Os apóstolos entenderam que o dia do Senhor, o descanso, o novo descanso neotestamentário, ele é o domingo, por conta da ressurreição de Jesus. Então, a igreja é um grupo de cristãos que se reúnem regularmente. Terceiro, com a confirmação e supervisão mútua. Os membros da igreja exercitam o cuidado espiritual uns com os outros, confirmando a profissão de fé e supervisionando o crescimento em Cristo. Irmãos, nós estamos reunidos aqui também para a supervisão mútua, para o cuidado mútuo. Há um movimento no Novo Testamento muito interessante e que nós precisamos aprender com este movimento. Constantemente ele se repete. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Servir uns aos outros, amar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, pastorear uns aos outros, perdoar uns aos outros. Quando nós começamos a ler o Novo Testamento, a gente começa a ver esse movimento, uns aos outros. Uns aos outros. Um movimento orgânico, um movimento completamente relacional entre os membros da igreja.
A ideia de clero e leigo, onde você tem um grupo separado na igreja, que são os super crentes, super espirituais, aqueles que estão acima do povo e faz tudo pelo povo, como sacerdotes. Essa mentalidade, ela é uma mentalidade romana. Ok? Nós somos protestantes. Nós entendemos, biblicamente, que essas movimentações, elas são exercidas por todo membro da igreja. Os irmãos compreendem isso? E se reúnem regularmente para confirmação e supervisão uns dos outros e para pregação e sacramento. A palavra de Deus e também os sacramentos, né? O batismo e a ceia do Senhor. Então, igreja local é isso. Alguma pergunta ou alguma colocação até aqui? Nenhuma? Os irmãos entenderam? É isso mesmo? Todos estão comigo? Beleza. Eu gosto muito da ideia da igreja local como embaixada do reino de Deus. Embaixada do reino de Deus. Veja, a igreja não é o reino de Deus, certo? A igreja local não é o reino de Deus, mas é a embaixada do reino de Deus. E aí o Jonathan Leeman vai dizer, há um lugar na terra onde os cidadãos dos céus podem, neste momento, encontrar reconhecimento oficial e refúgio, a igreja local. As igrejas representam o domínio de Cristo agora, legitimam e protegem seus cidadãos agora e proclamam as suas leis agora. Veja, irmãos, que essa poderosa metáfora, ilustração da embaixada nos ajuda a compreender o papel da igreja no mundo. Assim como uma embaixada representa um país estrangeiro em solo de outro país, a igreja local representa o reino de Deus no território temporariamente governado pelo príncipe desse mundo. Não é interessante isso? A nossa pátria não é aqui. Esse mundo jaz do inimigo. Não é verdade? A nossa verdadeira pátria é outra. Então veja, a igreja local não é apenas um lugar de reunião, mas uma instituição divinamente estabelecida que oficialmente reconhece, protege e nutre aqueles que são cidadãos do reino de Cristo. A igreja é o posto avançado dos céus na terra. Os irmãos conseguem compreender isso? E aqui nós conseguimos entender o porquê que a membresia da igreja ela é importante, irmãos. Porque a membresia da igreja ela tem que definir quem está dentro e quem está fora. Quem é realmente um estrangeiro nesse mundo e quem é desse mundo. Os irmãos entendem? Quem é co-cidadão dos santos e quem não é. A maioria dos escândalos que a gente ouve nas igrejas evangélicas é produto de uma indefinição da membresia da igreja. Basta congregar. Basta estar presente. Lá em Joinville, na minha cidade, tem uma mega church. Uma mega church. Como é que eles contabilizam se você é membro? Se você participou de 3 grupos pequenos, você é contabilizado como membro. Aí você pode servir, você pode exercer seus dons, você pode abrir um grupo pequeno. A ideia do pertencer para depois crer. Isso foi muito famoso aqui nos Estados Unidos, na década de 80, na década de 90. Alguns, né, entre aspas, teólogos americanos, eles criaram um tipo de igreja chamada de igreja emergente. Alguns dos irmãos já ouviram falar de igreja emergente? Qual é a ideia da igreja emergente? E por isso que essas igrejas crescem, né, em números, mas não de convertidos. A ideia é,
que o culto, a igreja, tudo é feito para atrair os incrédulos, de modo que os incrédulos, então, como membros da igreja, eles podem, né, crer. Eles vão ser alcançados na membresia. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Então a gente precisa de definições claras, uma vez que a igreja é uma embaixada. Se alguma coisa de errado acontecer com os irmãos, aqui nos Estados Unidos, os irmãos podem procurar a embaixada do Brasil, não é verdade? E os irmãos vão lá, vão marcar alguma entrevista, e a primeira coisa que eles vão perguntar é as credenciais. Sua identidade. Vão ver se você realmente é um brasileiro, por meio dos seus documentos. Você precisa evidenciar que você é um estrangeiro aqui. A membresia de igreja acontece da mesma forma. A membresia da igreja precisa ser feita com essa definição clara através de evidência de quem nasceu de novo. Você pode, como membro da igreja, você pode ser branco, preto, pobre, rico, sulista, nordestino, empresário, peão de empresa, empregado. Agora, o que você não pode deixar de ser é nascido de novo. Os irmãos compreendem? Essa é a definição clara. Somente aqueles que nasceram de novo, verdadeiramente, com evidências de salvação, podem fazer parte da membresia da igreja. Os irmãos compreendem isso? Ok? Então, o que é membresia de igreja? Né? O que é a membresia de igreja? A membresia de igreja passa por um reconhecimento formal. A membresia é o reconhecimento formal de que alguém pertence ao reino de Cristo e à sua igreja universal. Passa pelo reconhecimento. E o reconhecimento é as evidências de que nasceu de novo. Ok? Não é as experiências religiosas. É a evidência. Irmãos, é interessante. Em João capítulo 3, quando Jesus fala para Nicodemos que o Espírito sopra onde quer, e ele é como um vento, que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, e assim são todos aqueles que nasceram de novo, a gente precisa entender o que produz o vento. Qual é o estrago que o vento faz? Os irmãos passaram ano passado por um furacão aqui, não é verdade? Os irmãos, acredito que tiveram a experiência de presenciar casas destelhadas, árvores arrancadas com as suas raízes. Para onde o vento foi, a gente não sabe. Só que a gente consegue ver o estrago que ele faz. A gente consegue ver as evidências. Opa, aqui passou um furacão. Não é verdade? Irmãos, é assim que eu nasci de novo. A gente consegue ver uma nova pessoa. Os sonhos são outros, o coração é outro, os desejos são outros. Aquilo que nós chamamos de a vontade do coração, há um termo para isso que eu acabei esquecendo agora, mas há um novo nascimento. É uma outra pessoa. O vento do Espírito soprou sobre essa pessoa e ela é reconhecida pela igreja como alguém que nasceu de novo, pelas suas evidências. Segundo, membresia também é um comprometimento mútuo. É um pacto de comprometimento mútuo entre o crente e a comunidade local de fé. De viver em obediência, de viver o evangelho, de testemunhar a glória de Deus para aqueles que estão fora. Membresia de igreja também tem a ver com proteção espiritual, que proporciona proteção espiritual através da supervisão pastoral e da prestação de contas aos irmãos. Irmãos, o corpo constituído por membros, ele acontece onde todos os membros eles trabalham, né, em conjunto dentro dessa saúde, desse ecossistema, digamos assim, do corpo humano, onde cada membro depende do outro, cada membro depende do outro.
É isso que traz a beleza, na verdade, do corpo, na verdade. É a diversidade dos membros. Já pensou que coisa feia se todo mundo fosse um grande olho? Um grande olho, assim, né? De 1,70 m, 1,80 m, aquele olho grandão, tipo o Wazowski, assim, do Monstros S.A., né? Uma coisa feia, né? Na verdade. Mas o corpo humano não é assim. Os membros, eles são interligados e eles nutrem e ajudam um ao outro. E você tem a cidadania oficializada. Um membro de igreja é alguém que é formalmente reconhecido como cristão e parte do corpo universal de Cristo. Dentro dessa ideia de embaixada. Alguma pergunta até aqui? Por favor. Alguém que nasceu de novo é discípulo de Jesus. É um pequeno Cristo, ele é um cristão, ele é um pequeno Cristo. Nós olhamos para a vida de Jesus e a gente consegue ver que há uma semelhança. Obviamente, irmãos, que nós ainda carregamos uma natureza caída, ainda há resquícios do velho homem. Mas nós não somos mais os mesmos. Eu não sou quem eu quero ser. Eu não sou ainda o que Deus planejou que eu fosse, mas eu não sou mais quem eu era. Há uma mudança. E essa mudança é uma conversão. Conversão é, estou indo para um lugar e eu faço uma conversão. É 180 graus. É uma transformação. Para onde? Para a vida de Jesus. Para a vida de Jesus. Os irmãos compreendem? Né? Irmãos, não é algo complicado, não. É uma obra do Espírito Santo. Mas a gente precisa realmente tirar essas amarras, por vezes, religiosas, de que a pessoa que nasceu na igreja e viveu a igreja e tem uma experiência religiosa, ela é cristã por conta disso. Não. Você pode nascer na igreja, crescer na igreja, ser batizado na igreja, casar na igreja, morrer na igreja e acordar no inferno. Pois a vida estava na igreja, não em Cristo. A igreja é a embaixada do reino de Cristo. Mas o que nos torna membros da igreja é a vida de Cristo em nós. É a verdadeira salvação. Os irmãos compreendem isso? Ok. Sim, por favor. Se tiver equivocado, o pastor pode corrigir. Arrependimento e fé são duas evidências importantes do cristão nascido de novo. Isso. Em Mateus 7, 21 a 23, a gente vê que alguns vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos sinais e maravilhas, vai dizer, nunca vos conheci. Vós que apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, a prática da iniquidade indica que não houve arrependimento e não houve fé, porque tudo que não provém de fé é pecado. Então, a nossa vida, fé não é somente crer. Não é crer até os demônios crerem, até o diabo crer. Fé é sustentar o testemunho da verdade de Deus, a verdade de que nós somos um em Cristo. Então, o arrependimento e fé são evidências firmes do novo nascimento. Então, assim, às vezes a gente vê escândalos, como o pastor acabou de mencionar, não é? De gente que está no púlpito há décadas e naquele dia vai ouvir um nunca vos conheci porque não houve arrependimento e não está vivendo em fé legítima. Uhum. Esse texto, quando Jesus fala sobre isso, é justamente aqueles que passaram tão somente por uma experiência religiosa. Vivenciaram milagres, expulsaram demônios, mas o coração estava distante, sem arrependimento e fé. O diabo pode até sair de uma pessoa para enganar o cara continuar sendo isso, exatamente. E por vezes a gente coloca a fé, irmãos, a gente concebe a fé com definições que não são bíblicas. Que fé é essa? É a fé que um dia Jesus veio para a Terra
Qualquer pessoa que você encontrar aqui vai acreditar nisso. Dizer, não, eu tenho fé em Jesus. Só que a fé bíblica, essa fé, que é evidência, eu creio nesse homem, eu creio que ele é Deus encarnado, e eu entreguei a minha vida a ele. Essa é a fé bíblica, sabe? É a fé onde você deposita a sua fé, a sua vida como um cheque em branco, né? Como vai dizer os teólogos, né? Para escrever aquilo que ele desejar na nossa vida. Eu gosto muito do problema da porta aberta ou a porta fechada. São dois grandes problemas da igreja. A porta fechada demais, que você não consegue entrar para ser membro, ou a porta escancarada demais, onde qualquer pessoa pode entrar. Eu acredito que a porta da igreja local, ela deve estar entreaberta. Entreaberta. Nem fechada e nem aberta. Entreaberta. De modo que, se alguém desejar ser membro aqui da Esperança Tampa, ela vai chegar, vai se apresentar aos presbíteros, vai bater na porta, os presbíteros vão abrir a porta, e aqui, irmãos, por favor, não é essa porta aqui não. É a porta de entrada para a membresia. E os presbíteros, então, vão conhecer a cidadania oficial dessa pessoa que ela é realmente um estrangeiro nessa terra. Em outras palavras, os presbíteros e os oficiais da igreja devem reconhecer evidências do novo nascimento, arrependimento e fé, antes que alguém se torne membro da igreja. E com isso eu não estou dizendo que o culto público ele é fechado ou aberto, certo? Qualquer pessoa pode participar do culto público, qualquer pessoa. Mas, como membro da igreja local, precisa ter evidências. Por favor. A minha pergunta é, durante 20 anos eu fui membro de uma igreja, não vou citar o nome, mas eu sofri muito dentro dessa instituição e eu parei de congregar e e até então eu não conhecia o verdadeiro evangelho, eu não conhecia o Deus que eu servia. Uhum. Eu entendi, eu conheci dentro da minha casa, eu sentada na minha mesa, estudando as escrituras, eu fui convertida ali, naquele momento. Durante 20 anos eu não tinha sido ainda. Uhum. E até então eu passei, por ter sofrido muito nessa instituição, eu pensei em ficar desigrejada, que é um novo movimento que está tendo. Uhum. Porém, Deus, ele molda os nossos caminhos. E eu tive um casal de amigos que nos trouxe até aqui. E eu percebi que aqui o evangelho ele era pregado, não importa qual era a situação, realmente o verdadeiro evangelho era pregado aqui. A minha questão e a minha pergunta é, o meu coração ele foi regenerado, eu percebo isso pelos meus atos. Porém, se eu fui regenerada realmente e eu ficasse desigrejada, eu teria sido regenerada ou não? Eu teria que pertencer a uma instituição, a um corpo, que igual o apóstolo Paulo fala, referente aos dons, né? Ele fala que a gente é um corpo de Cristo, e tem a língua, tem o olho, e tem a orelha, língua, e a gente tem um corpo completo. E eu deveria, assim, pertencer, ser membro, sim, de uma instituição, ou não? Okay. Eu sei que é uma pergunta bem complicada. Eu vou voltar à definição que os puritanos dão da igreja. Sim. A última parte ele diz, é o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Essa palavra ordinária é muito interessante. Quer dizer que, de maneira ordinária, as pessoas são salvas e são membradas à igreja. Há casos extraordinários? Eu acredito que sim. Um deles, talvez, que pula das Escrituras, é o ladrão da cruz, que foi salvo e sequer teve o privilégio, né, de experimentar congregar numa igreja. São casos, irmãos, por exemplo, de missionários que são enviados ao campo. Muitos deles estão solitários, distantes
de uma igreja local. São parte desse membro, mais desse corpo, mais fora, no campo. Eu acredito que há uma graça de Deus especial para todos aqueles que pela graça, foram salvos em igrejas complicadas e que foram abusados ou abusadas nessas igrejas e que passaram por experiências ruins e que saíram dessas igrejas. Ao meu ver, o testemunho da irmã estar aqui é uma evidência disso. A irmã não está mais fora. Deus providenciou os meios. Entende? Então Deus salva e Deus providencia os meios para que os seus filhos congreguem numa igreja saudável. Está cada vez mais difícil, né? Encontrar igrejas bíblicas, irmãos. Está cada vez mais difícil. E oremos para que tenhamos mais plantadores e pastores bíblicos, né? No mundo inteiro, né? No mundo inteiro, mas principalmente entre aqueles que já são crentes, mas carecem, né, de igrejas bíblicas. Né? Está respondido? Amém. Vamos correr, irmãos. Agora, eu quero responder a última pergunta. Com que os membros se parecem? Nós vimos, então, o que é igreja, o que é membresia de igreja, e agora, com que os membros se parecem. A Bíblia, ela usa 3 metáforas principais para descrever como os membros da igreja se relacionam entre si e com Cristo. É interessante. Nós temos várias ilustrações sobre igreja, mas eu acredito que essas 3 são as principais. Primeiro, a igreja como família. É o texto que nós lemos em Efésios. A igreja como família. Vocês não são mais estrangeiros, mas co-cidadãos da família de Deus. O que isso significa? Significa que, como filhos de Deus, parte da família de Deus, nós temos uma identidade compartilhada. Uma identidade compartilhada. Não há maiorais entre a gente. Certo? Não há super crentes, super espirituais. Os oficiais da igreja, eu digo isso aos irmãos como ministros do evangelho. Nós não somos especiais, irmãos. Nós somos, se eu posso dizer assim, o primeiro dentre os iguais. O primeiro dentre os iguais. Os primeiros como modelo, os primeiros como exemplo. Há uma responsabilidade que cai sobre os oficiais, de modo que eles devem ser exemplos e modelo para toda a igreja. Então, os primeiros entre os iguais. Mas nós não temos maiorais e especiais entre a gente. Porque nós somos filhos de Deus, temos essa identidade compartilhada. Família de Deus. Segundo, a igreja como corpo. Já falei bastante sobre isso aqui. Paulo vai tratar a igreja como corpo na sua primeira carta aos Coríntios. Vai falar muito sobre isso. A igreja como corpo. Cada um exercendo a sua função, o seu papel dentro da igreja como um membro. Terceiro, a igreja como templo. Como uma casa espiritual. E aí nós temos um texto de 1 Pedro. Abra comigo, por favor. 1 Pedro, se não me falha a memória, capítulo 2 também. Capítulo 2, a partir do verso 4. Vamos ler do verso 4 até o 10. À medida que se aproximam dele, ou seja, de Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo,
oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Veja, irmãos, a partir do verso de número 5, onde a Bíblia diz que nós somos pedras nessa edificação, pedras vivas na edificação de uma casa. Nós somos família, nós somos corpo e nós somos templo de Deus. Você já viu alguma casa feita de um tijolo só? Não existe, não é verdade? A casa é feita por vários tijolos, cada um com a sua função. E cada um de nós aqui é um tijolinho nessa construção de Deus. A igreja local. Por isso, irmãos, é tão importante a gente definir membresia de igreja. Tem que ser família de Deus, tem que ser membro e tem que ser tijolinho no templo. Porque se a gente coloca para dentro da membresia da igreja inconversos, pessoas que não nasceram de novo, nós teremos alguns problemas. Eu coloquei, não sei se talvez eu falei sobre isso. Em algum dos meus slides aqui eu falei sobre isso. Bom, eu acho que eu esqueci um slide, mas tudo bem. Algumas aplicações finais para nós. O primeiro deles é o mito do cristianismo solitário. Não há como viver o evangelho sozinho. Não sei se você já ouviu alguém dizer assim: invista no seu relacionamento pessoal com Jesus. Eu sei o que a pessoa quer dizer. Ela quer dizer assim: ore, né? Se consagre. Mas veja, irmãos, isso não vai ter um poder realmente vital nas nossas vidas alheio à parte da comunidade de Jesus. A gente só consegue se consagrar, a gente só consegue ter poder espiritual, como vai dizer os puritanos, se a gente ter uma vivência coletiva. O crescimento espiritual nas Escrituras dos discípulos de Jesus passa pela igreja. Por isso que Jesus nos ensinou, na oração do Pai Nosso, Pai meu, Pai nosso. É o pão nosso. É o nosso pão, é o nosso Pai. Então, se nós desejarmos crescer como discípulos de Jesus, teremos que participar de um crescimento coletivo, de uma consagração coletiva, de um relacionamento com a igreja. Alguma pergunta até aqui? Não? Por favor. A sua apresentação inclui
objeções à membresia de igreja local e passagens bíblicas a favor disso? Nesse slide, eu não coloquei especificações. Eu não sei como os irmãos tratam isso aqui, mas eu poderia falar da nossa igreja lá na Vila da Graça. Nós temos uma classe de membros, onde todos aqueles que querem se membrar passam pela classe de membros, onde nós mostramos o que nós cremos, a identidade teológica da nossa igreja. E ao término dessas aulas, a gente faz uma entrevista com os membros. A gente pergunta aos membros algumas coisas e, basicamente, o que nós queremos entender daquela pessoa ali, ao conhecer aquela pessoa, é se ela realmente conhece o Evangelho. Alguns casos, nós tivemos famílias inteiras que não se membraram. Não se membraram. Eram pessoas, assim, queridas, mas que, na entrevista, na visitação que a gente fez a essas pessoas, elas não trouxeram uma evidência de que nasceram de novo. Né? Elas, assim, publicamente falaram, por exemplo, que a salvação é por obras. Né? Entendeu? Como é que você lida com isso? E aí, obviamente, que os presbíteros, eles são encorajados com amor e com carinho, dizer, olha, vamos caminhar mais um pouco, vamos esperar um pouco, e nós tentamos passar por um processo de discipulado. Obviamente que elas querem se membrar, né, querem fazer parte, mas a gente não pode deixar com que pessoas que acreditam que a justificação pela fé é algo importante, é vital, né, para a comunidade. Então, há objeções. Né? Pessoas, talvez, que creem, por exemplo, na justificação pela fé, mas não creem na Trindade. Né? Isso é característica de seita. Então, tem algumas objeções que a gente precisa... São definições claras. Ponto. Definições claras. Para aqueles que entram, para aqueles que não entram. Os irmãos estão entendendo? Né? Ok, irmão. Eu tinha falado que eu queria só fazer uma pequena colocação, que nós, como igreja, nós erramos muito em, muitas vezes, não acolher, principalmente aqueles que são novos na fé. E que nós, como igreja, precisamos de entender que a igreja não é perfeita, a igreja instituição não é perfeita, porque nós também não somos perfeitos. Nós somos a igreja. Então, nós temos os nossos erros, nós temos as nossas limitações e nós precisamos de pedir a Deus dia após dia que Ele nos aperfeiçoe cada vez mais para a honra e glória do nome dEle, mas que isso que nós precisamos de corrigir como igreja, como pessoas, não venha atrapalhar, a desanimar e até fazer outros desistirem de congregar por causa de coisas que vêm acontecendo dentro das igrejas. Então, a gente precisa de ter muita vigilância nisso, porque as nossas atitudes, muitas vezes, podem fazer a pessoa ou se aproximar para querer congregar e fazer parte dessa família junto com a gente, ou as nossas atitudes, muitas vezes, vão fazer as pessoas falarem assim, isso aqui? É isso mesmo que eu estou vendo? Não, eu não quero fazer parte disso. Então, a Bíblia é muito clara, que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Isso. Mas também é muito clara que ai daqueles que fizer tropeçar a um desses meus pequeninos. Isso. É melhor que pendurasse uma pedra no pescoço e fosse se atirar no rio, porque Deus sabe.
Isso. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê coisas que muitas vezes nós não sabemos. Isso. E isso, eu já vou fazer 9 anos que eu e minha família estamos aqui, e houve situação que nós vimos coisas acontecendo dentro de uma igreja que não era bíblico e que fez mesmo a gente se afastar e falar assim aqui, vamos afastar de brasileiro, vamos afastar vamos congregar numa igreja americana, que a gente vai lá e participa do culto, e ninguém conhece a gente, e a gente volta para casa e a gente, entre aspas, cumpre o nosso papel de estar ali congregando. Mas não é isso somente que Deus quer de nós, como filhos, como instituição e como forasteiros. Isso. Como forasteiros, porque aqui nós precisamos de semear e precisamos de frutificar na vida de outras pessoas, sejam elas brasileiras, hispanas ou americanas, que convivem conosco no nosso dia a dia. Isso. Porque ser igreja aqui dentro é muito fácil. Agora, ser igreja lá fora Isso. é outra história. Verdade. Mas era só essa colocação que eu queria. Só complementando o que a irmã está dizendo, Jesus falou que nós não temos o poder de tirar completamente o joio do trigo. Eles são muito parecidos às vezes. Só que a gente pode, uma vez que nós identificamos que é joio, colocá-los, entre aspas, para fora da membresia. Com isso não estou dizendo, não sei se talvez eu não fui claro, mas a igreja ela tem vários papéis. Uma delas é um papel realmente social de pregação do evangelho para todos. Para todos, inclusive aqueles que, ano após ano, resistem à mensagem do evangelho. O que eu tentei explicar aqui é que nós devemos ter um filtro para que cada vez menos tenhamos joio entre a gente, para que esses abusos não aconteçam. Meu irmão. Em relação ao que o senhor falou a respeito da porta entreaberta, que eu gostei muito também, o que acontece é que muitas denominações e muitas igrejas, de modo geral, elas pegam pessoas, por exemplo, recém-convertidas, neófitos, que a Ana Cristina também mencionou algo, né, sobre isso, que a gente tem que acolher essas pessoas, sim, mas a gente não pode colocar essas pessoas em liderança de forma nenhuma. E o pastor falou a questão da entrevista. E é interessante que assim, o nome é esse mesmo. Por exemplo, você vai procurar um emprego. Você é gerente de uma grande empresa. Você perde seu emprego, vai procurar um emprego, você achou lá uma empresa que está precisando de uma vaga de gerente. O que eles vão fazer? Vão fazer uma entrevista para saber se você realmente é gerente. Se você está apto a exercer a função que você está pleiteando. Então, na igreja, estou falando de membresia, o senhor já explicou aqui. Se a gente não entende que o cara nasceu de novo, ou que já aceitou Jesus, e que o comportamento mostra isso, ele vai entrar e vai falar, mas espera aí, eu tenho que dar meu dízimo? Eu tenho que dar o dízimo, né? Pagar. Tem gente que fala pagar o dízimo. Só estou trazendo isso, né? Poderia ser qualquer outra coisa. Então, ele não entendeu ainda, né, o evangelho, então como que ele vai fazer parte? Daqui a pouco ele traz problema para a igreja, porque ele vai... o pastor aceita sem ele saber do que se trata o dízimo ou qualquer uma outra coisa. Assiduidade ao culto, ou um bom testemunho, né, e ele vai trazer problema para a igreja. Então, essa questão que o senhor falou da entrevista ser feita, o pastor visitar, esse trabalho de visitação, de acompanhamento e de ensinamento discipulado, ou ensinamento mesmo, não discipulado, básico da palavra de Deus. Isso. E a gente conversou mais cedo sobre isso, tem afetado muitas igrejas, principalmente aqui. Porque a gente vê muita gente que se diz crente com um evangelho muito raso, e aí traz um problema sério para as igrejas inchadas, que são igrejas que são a membresia, entre aspas, saindo gente pelo ladrão, mas sem embasamento nenhum.
E eu tive uma experiência muito ruim. Eu trabalhei com uma pessoa no Brasil, há muito tempo atrás, e esse sujeito dava um testemunho muito ruim, muito ruim. E um dia ele me falou que ele foi líder na igreja, na mesma denominação que eu congregava, outra igreja, mas a mesma denominação. Quando ele falou, aquilo me chocou, porque ele tinha um testemunho muito ruim. Então, assim, como que uma pessoa chega a ser membro, até para ser membro era ruim, imagina ser líder. Então, muitas vezes a liderança das igrejas, dos pastores, e o pastor também falou sobre isso, nós falamos sobre isso no estudo bíblico, porque o cara é bari-bari, é amigo, ele vai colocar numa posição de liderança na igreja, porque você é meu amigo. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é isso, não. Então, a minha observação, que eu acho que é muito válido que o senhor falou, que a entrevista tem que ser feita mesmo, a visitação tem que ser feita, esse trabalho tem que ser feito, que senão a gente vai ter igreja doente, como a gente tem tido. Eu acredito que sim. Concordo, porque, veja, irmãos, nós não estamos falando de usos e costumes. A gente não dá uma prova para essa pessoa e diz assim, olha, você tem que gabaritar 8 perguntas e 10 aqui. Não é isso. A gente quer saber se aquela pessoa nasceu de novo. Só isso. Por favor. Eu quero compartilhar uma experiência pessoal e, ao mesmo tempo, acrescentar. Nós vivemos mais de 20 anos no presbiterianismo. Nós passamos depois de um tempo, nós passamos por um movimento neopentecostal, que eu achava que era suavizado e não era. Era um movimento diferente, mas sempre que é diferente, vira igual no final. Eu quero compartilhar uma coisa importante, assim, sobre o corpo de Cristo, né? Honestamente, os membros de igreja com mais fervor e assiduidade e desejo de servir que nós já vimos durante esses 25 anos de caminhada foi dentro desse movimento. Então, não são... e a gente viu uma falta absurda, e a gente, obviamente, retornamos para casa, né? De palavra. Então, o trigo e o joio, a gente vai sempre conviver, seja em qualquer movimento. Mas Jesus foi muito expert quando ele disse para que nós desenvolvamos a nossa fé, a gente vivesse em comunhão. Porque sozinho sozinho a gente fica muito confortável. Mas a gente tem que aflorar os frutos do Espírito quando a gente congrega. Então, esse ordenamento da congregação, esse ordenamento, nós vamos viver isso até que a igreja volte. Nós vamos viver essas dificuldades até que a igreja volte. Então, a gente caminhar, tendo essa certeza, vai fazer a gente ter uma caminhada mais suave. Né? O joio vai estar aí, vai estar lá, vai estar aqui. E o que a gente tem que fazer é caminhar firme, guardar a fé. Isso. Né? Irmãos, aqui. A nossa última colocação. Eu estou com fé, irmãos, que eu vou conseguir chegar em Orlando para almoçar com os meus irmãos lá. Minha fé é grande, a fé é grande. Só rapidinho, porque eu concordo com ele e a nossa principal observação é isso que você colocou nos seus slides. Assim, eu até fiz um print aqui, estava lendo de novo, que a definição de igreja, né? O dono da igreja é unicamente Cristo. Então, quando a gente tem exemplos, né, de igrejas saudáveis e de igrejas não saudáveis, eu creio que não tem a ver com uma forma de liturgia. Né? Ele falou certo. Em qualquer igreja vai ter o joio e vai ter o trigo. Mas quem é o dono da sua igreja? É Cristo. Não tem aquele membro que é o bambambam e nem aquele membro inválido. Todos têm o seu valor no corpo de Cristo. E existe uma comunhão e um consenso de que o principal ali é o que está sendo pregado, se é bíblico. Se a Bíblia está sendo verdadeiramente pregada, é aquilo que a Bíblia ensina, como liderança, como ensino, está sendo cumprido. Isso é uma igreja saudável. Né? A forma da liturgia
é aquilo que ele falou. Qualquer lugar que nós formos, vai ter o joio e vai ter o trigo. Aqui tem. E a gente tem que cumprir como igreja. E aí, um slide seu também que eu achei fantástico, né? Não é de amar, mas é o compromisso de cuidar, de caminhar junto, de se sacrificar. Eu consigo? Não. Qualquer um de nós aqui, nós somos incapazes de cumprir aquilo que está nos seus slides. Mas, se eu me arrependi, se eu tenho fé, se eu vou refletir a Cristo na minha vida, com mansidão e humildade, o Cristo, né, o Espírito Santo que habita em mim, esse me capacita. Então, é isso como membros a gente deve buscar para a gente não ser o joio, para a gente ser o trigo.